Hello guys, how are you? Today we're gonna do the correction of the chapter 14. So please open your books on the page 645. Hoje a gente vai fazer então a correção do capítulo 14. Abra um livro de vocês aí na página 645. Já abriu? Então vamos lá. No capítulo 14 a gente estudou as preposições de tempo e lugar, além de várias outras preposições, né? Então nós estudamos as principais, que são in, on e at. E além dessas a gente estudou cerca de umas 50, 60 outras preposições e preposições simples e compostas que são bastante comuns na língua inglesa. Então agora a gente vai fazer a correção dos exercícios conceituais, contextualizados e de aprofundamento. Vamos lá. O exercício número 1, ele começa já com exercícios das 3 mais comuns preposições que nós temos na língua inglesa, que é o in, on e at. Então você tinha que analisar as situações ali das lacunas e preencher com a opção mais adequada, considerando os contextos que estavam sendo apresentados. Então, vamos observar, né? Nós temos ali, John lives, blá blá blá, a farm. We live, blá blá blá, São Paulo. And my parents live a small village. Bom, a maneira mais fácil, né, da gente iniciar essa correção seria da seguinte forma. Se a gente pensar sempre que cidade a gente coloca in, a gente já elimina aí 60% das alternativas. A, B e C no meio não pode ser in. Aí sobra in, on, in, at. Bom, as duas podem fazer sentido, né? Então, se a gente colocar assim, por exemplo, John lives in a farm, we live in São Paulo, and my parents live in a small village near Campinas. Ok, é aceitável. Mas o gabinete oficial sugere que a gente utilize também on a farm, we live in São Paulo, and at a small village, né? Porque ele dá a ideia assim, quando a gente fala de um lugar específico, como um pequeno vilarejo próximo de Campinas, a gente tem que utilizar o at. E geralmente com fazenda, que é farm, utiliza-se on. Mas no inglês coloquial, talvez vocês encontrem a sequência que teria na letra D, in, ok? Bom, então vamos lá. Na questão 2, vocês têm ali, if you insist, blá blá blá, going there, try at least to take some advantage, blá blá blá, going there. Então aí a gente tem que analisar o seguinte, né? Quando você tem vantagem, você vai ter vantagem de alguma coisa. Então, analisando essa opção, você deveria colocar some advantage of. Aí você já elimina a letra A e a letra C. Quando a gente fala insistir, né, a gente utiliza geralmente a expressão on, insistir on, né? O verbo insistir geralmente ele vem acompanhado de on, então por esse motivo a opção mais adequada é a letra B. Então, if you insist on going there, try at least to take some advantage of going there. A questão número 3, nós tínhamos que completar com according ou accordance, blá blá blá, e in or on. Então vamos lá. Nós temos aí o seguinte, né? What he says, she was born, blá blá blá, March 25, 1979. Bom, quando a gente utiliza a preposição according, a gente utiliza a expressão according to, né? Que em português a gente poderia traduzir algo como de acordo com, né? Então, according with não é comum, já poderíamos eliminar de cara letra B e letra E. Aí sobraram, né? Letra A, letra C e letra D. Aí nós temos o seguinte, meninos. Quando a gente tem datas completas, né? Dia, mês e ano, a gente utiliza sempre on, né? Então, por exemplo, ficaria ali, né? According to what he says, she was born on March 25, 1979. Por esse motivo, a opção mais adequada é a letra D, certo? Bom,
Questão 4. Questão 4, nós temos ali. Buses here never, blá blá blá, time. Dando ideia de pontualidade. Então a gente tem duas opções, né, para falar de tempo. In time, on time. Mas quando a gente fala de pontualidade, a gente utiliza on, por isso, letra A, ok? E a questão número 5, finalmente, nós temos aí The Pan Am Plane Flight 103, blá blá blá, in Lockerbie, Scotland, December 21, 1985. Nós temos aí o seguinte, né? Se estiver falando de queda, não pode ser aí letra A nem a letra B, porque o passado de fall, que é cair, não é felt nem fallen, né? Então, letra A e letra B já estão eliminadas por conjugação verbal. Sobram então on, in e on. A letra C também está eliminada porque felt também não é. Então sobram, letra D e letra E. In e on. Mais uma vez, você tem que considerar que estamos falando de datas completas. Então, para datas completas, você tem que utilizar o on, né? Então, é on December 21, 1985. Então, é assim que nós temos a correção dos exercícios conceituais. Certo? Bom, em seguida a gente tem aí os exercícios contextualizados, que eles são de tirinhas, né? Então nós temos o seguinte, na primeira tirinha nós temos aí duas situações, dois caras abordando as mulheres falando que não querem nada com eles. Então, por exemplo, no primeiro quadrinho nós temos ali, well, hey pretty lady, is this seat empty? Yes, and this is one will be to you if you sit down. Então, olá, bela donzela, né? Esse assento está vazio? Está disponível? Tá. E se você sentar aí, esse aqui vai ficar também. Próximo. Haven't I seen you someplace before? Yes, that's why I stopped going there. Eu não conheço você de algum lugar? Ela, sim. É por isso que eu parei de ir lá. Então aí as duas mulheres, nas duas situações, estão dando fora nos caras, né? E aí a gente tem as seguintes perguntas. Questão A. Para abordar as mulheres que aparecem nas tirinhas, o personagem faz uso de duas perguntas comumente utilizadas em situação semelhante. Que perguntas são essas? Então aí vocês tinham que observar o seguinte. Tanto no primeiro quadrinho da primeira linha, quanto no primeiro quadrinho da segunda linha, na verdade o segundo quadrinho da primeira linha e o primeiro quadrinho da segunda linha, eles fazem essas perguntas, né? Esse assento está vazio, ou a gente não se conhece de algum lugar. Então essas seriam as perguntas comumente utilizadas para vocês responderem aí na questão A, tá bom? E na questão B tá perguntando o seguinte, ó. O que cada uma das mulheres diz para indicar que não está disposta a interagir com ele? Se a gente analisar o contexto, né, da tradução das tirinhas, elas dão logo uma patada mesmo, né? Então, se vocês verem ali, elas falam assim, a primeira fala que se ele sentar ali, ela vai embora, ou seja, o lugar que estava em frente do vazio também ficará vazio. E a outra fala que parou de ir ao lugar que ela viu o cara pela primeira vez. Então, logo uma lapada para os caras se tocarem e ir embora. Em seguida, a gente tem aí um quadrinho clássico, né, de Calvin and Hobbes. Então, spoiler. Aí nós temos o seguinte, né? Ele tá falando aqui: I've concluded that nothing bad I do is my fault. Right, being young and impressionable, I'm the helpless victim of countless bad influences, and I won't have some culture responders to my undeveloped values and pushes my fellow senses. I take no responsibility for my behavior, and I'm an innocent pawn in the society's fault. Then you need to build more character, go shovel the walk. These discussions never go where they were supposed to. Muito bem. Então o Calvin estava falando que ele concluiu que nada que acontecesse seria culpa dele.
e sim seria culpa da sociedade, né? Pelo seu comportamento que ele teve, né? E no final ele acabou tendo que trabalhar ali a pedido, acredito, do pai dele, né? E nós tínhamos ali a seguinte pergunta, né? A partir da leitura, infere-se que o discurso de Calvin teve um efeito diferente do pretendido, uma vez que... Então você tinha que selecionar a opção que tinha a ideia qual que era a ideia do Calvin, né? Então, a opção mais adequada seria a letra C, né? Como eu já mostrei aí antecipadamente. Porque o discurso de Calvin teve um efeito diferente do pretendido. Se a gente pensar que ele comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas, né? A evidência para isso está ali no quarto quadrinho, né? Onde ele informa ali que essas discussões nunca chegam onde deveriam chegar. Então, quando ele fala ali que these discussions never gone where they were supposed to do, ou seja, o pai dele nem ligou para ele, mandou, vai trabalhar lá para mim, pega essa pá e vai lá, dá uma volta. Exatamente isso que aconteceu, tá bom? Bom, e questão 8, 9 e 10, nós temos ali algo sobre The Lord of the Rings, né? O Senhor dos Anéis. E nós temos aí o seguinte, ó, Tolkien's love of language. Primeiro parágrafo. Many believe that the world is experiencing a mass extinction of cultures and that the loss of the one culture, the collective intellect, memory, and values of a people transmitted from one generation to the next through language, stories, and art, and other objects, is as profound as the loss of a biological species. Cultural anthropologist and National Geographic explorer Inês Wade Davis explains, a language isn't just a body of vocabulary or a set of grammatical rules. It is a flash of the human spirit, a vehicle through which the soul of a particular culture comes into the material world. And you lose a language, we lose a vital element of the human dream. Famous English writer J.R.R. Tolkien's fascination with language and culture resonates throughout The Lord of the Rings. Tolkien was a scholar with deep knowledge of languages both modern and ancient. His mother introduced him to the study of languages and cultures by teaching him Latin, French, and German at home. He expanded into others when he entered grammar school. He continued to learn many other languages throughout his schooling and career, including Welsh, Finnish, and Old Norse. E aí o texto segue com várias informações. Bom, a partir da leitura do texto, né, então fala aí que o mundo está enfrentando uma extinção em massa de culturas, né, e depois começa a introduzir ali sobre o grande e criativo J.R.R. Tolkien, né, o autor de O Senhor dos Anéis. E nós tínhamos ali algumas coisas que ele foi citando, até da criação da cultura em torno do Senhor dos Anéis, da linguagem, etc, etc. Bom, aí nós tínhamos ali já 8 perguntas, né? 8 perguntas não. Então, por exemplo, according to the text, what does it mean when the culture vanishes from the earth? De acordo com o texto, né, o que significa uma cultura desaparecer da Terra? Então ali vocês têm algumas opções, né? Então, por exemplo, vocês poderiam pegar aquele trecho que está falando assim: It's as serious as a death of biological species. É tão sério quanto a morte de espécies biológicas. Ou, por exemplo, It may mean the total loss of the cultural heritage. Isso significa a perda total de um patrimônio histórico e assim por diante. Questão 9. As a writer, how does Tolkien show his enchantment by the power of the language? Como escritor, como que o Tolkien mostrou o seu encantamento pelo poder da linguagem, da língua, né? Aí nós tínhamos ali como as opções, né? All his literature is marked by the creation of exquisite languages to back the foundation of people's culture. Então, como foi lido aqui, né, no texto, na literatura toda do Tolkien, a gente se depara com criações de línguas que ele faz nas suas obras, né? Então os personagens falam uma língua que não existe, dependendo dos personagens que são, etc.
onde é que eles vivam, etc. Então ele mostrou um apreço muito grande pela linguagem, fazendo toda essa criação. E muita criatividade e inteligência também, né? Próximo. For Tolkien, language was the beginning of a culture rather than merely a product of it. Comment about the fragment base. Então aqui ele tem o seguinte, né? Ele fala que para o Tolkien, né? A língua é o início de uma cultura, ao invés de ser apenas um produto dela. Então ali nas linhas 30 e 31. Aí que você tinha que comentar sobre o que esse fragmento significava. Então a gente tem ali, ó. Uma das opções que vocês poderiam colocar é a seguinte, né? That Tolkien believes language comes first and will shape the culture it belongs to. Que como ele acredita, né, que a língua vem primeiro, a língua vai modelar, ela vai moldar o que vier depois. Então primeiro a língua, depois as músicas, depois o resto que vier. Então a língua segundo Tolkien, na opinião dele, ela é o que vem de primeiro em tudo. Ok? Muito bem. Então finalizamos aí a correção de mais um capítulo. Lembrando sempre que, havendo dúvidas sobre qualquer questão desse capítulo, anote para nos perguntar na aula online. Ok? See you next class. Bye bye.